Oi, senhor. Olá, bom dia, bom dia. Então, bom dia formalmente, chamada feita. Vamos retomar o nosso conteúdo de história. Nós falamos sobre algumas das principais características aí dos governos populistas e como eu finalizei a aula, de um governo populista, nós tivemos governos na sequência ditatoriais, ditaduras. Então, página 8 de História, apostila didática, abra lá. Página 8. Alô? Oi? Manda um abraço, Isadora. Manda um abraço. Manda um abraço meu. Pronto, senhor. Estava falando com a minha mãe. Meu cachorro vomitou e aí deu ruim. Então, você mandou um abraço meu? Não mandei, né, senhor? Estima melhoras para o dog. Obrigada. Ótimo, vamos começar a leitura aqui do nosso tema de hoje. Tá inspirado, né, Luiz? Impressionante, gente. Ok. Vamos que vamos. Carol, você está comendo? Senhor, o último que eu estou aqui. Achei por aqui. Tá certo. Então, depois você lê. Nicole, você pode iniciar a leitura para a gente? Seu microfone está desligado. Sim, mas você quer que comece nas ditaduras ou na ditadura da Argentina? Não, ditaduras mesmo. Na segunda metade do século XX, diversas ditaduras foram estabelecidas nos países latino-americanos. Tal situação se deu com a junção de fatores externos e internos. Internacionalmente, o mundo vivia os efeitos da Guerra Fria e os Estados Unidos sentiam a necessidade cada vez maior de garantir a manutenção do capitalismo no continente americano. A eclosão da Revolução Cubana, que estudaremos a seguir, em 1959, com o eventual alinhamento dos cubanos ao governo soviético, foi outro fator que levou os Estados Unidos a apoiar ditaduras que garantissem a manutenção da ordem capitalista na América. Em geral, os governos ditatoriais eram contrários ao socialismo. Continua? Por favor. Ao mesmo tempo, havia interesse de grupos sociais e instituições capitalistas, camadas altas e médias dessas sociedades, e igreja, em apoio aos governos ditatoriais. O intuito era garantir estabilidade econômica e segurança contra agitações sociais. Embora guardassem suas particularidades, podemos afirmar que, de forma geral, essas ditaduras foram marcadas por algumas características comuns, entre elas o cerceamento dos direitos políticos e individuais, a ampla utilização de força pelo Estado contra a sociedade e o fortalecimento do poder executivo. Ótimo, pessoas. Obrigado, Nicole. Nesse primeiro momento, a gente precisa entender que vários países da América vão sofrer ditaduras. O contexto histórico geral é o mundo na Guerra Fria. Ponto. Isso precisa ficar muito claro. Quando nós falamos de história, quando nós estudamos história, é extremamente importante que nos localizemos na timeline, para que eu entenda exatamente o que estava rolando, o que estava acontecendo.
semelhante ao exercício que eu passei, a VA que eu passei para vocês em filosofia. Tá, beleza, eu nasci, mas o que estava rolando quando eu nasci? O que estava acontecendo? É importante que a gente comece a fazer um acompanhamento sempre, buscando essas referências. Nós faremos uma leitura muito mais simples e correta dos fatos. Os fatos, eles não são aleatórios, não acontecem do nada, sem motivo nenhum. Não acontece. Então, num primeiro momento, nós precisamos considerar que aí, metade e fim do século XX, o mundo estava passando pela Guerra Fria. Dois grandes blocos, capitalista e socialista, estavam brigando, digladiando. Ponto. Esse é o contexto histórico. Nós estamos vindo de governos populistas, líderes aí que aparentemente favoreceram a população, a sociedade, lutaram aí pelas causas sociais e, na sequência, governos ditatoriais, que num primeiro momento sempre tem a característica, não, eu vou dissolver, vou tirar os outros governantes, vou tirar os outros partidos, porque eu vou lutar pela causa do povo. Só que não. Na verdade, é uma estratégia política e, claro, isso se torna facilmente abusivo. Tá? Então, vamos começar aí com a ditadura na Argentina. A galera, Perón. Carol, leia para a gente agora. Desde o final do governo de Perón, em 1935, a Argentina passava por uma séria crise econômica e política. Por diversas vezes, os militares interviram na política do país, sob o pretexto de derrubar governos incapazes de resolver a crise e repelir a ação de grupos socialistas que supostamente pretendiam tomar o poder. Neste contexto, Perón foi reeleito para a presidência, assumindo o cargo em 1973. Seu falecimento no ano seguinte levou sua segunda esposa e vice-presidente, Isabel Perón, a assumir o cargo. Pode ir lendo para a gente, por favor. Rejeitada pelos argentinos, ela foi deposta em 1956 por um golpe militar que implantou no país uma ditadura sob o comando do chefe do exército, João Rafael Videla. Uma das primeiras medidas de Videla foi decretar estado de sítio, suspendendo de maneira provisória todos os direitos civis na prática. Na prática, isso permitia a ele agir livremente na repressão aos inimigos do regime, em especial socialistas e peronistas. Pode ir? Uhum. Jorge Rafael Videla governou a Argentina até 1981, quando foi afastado do cargo. A presidência foi assumida pelo general Roberto Eduardo Viola. Durante seu governo, a Argentina se envolveu em uma guerra contra a Inglaterra pela costa de Ilhas Malvinas, arquipélago localizado no Atlântico Sul, e que desde 1833 estava sob o poder dos britânicos. Os argentinos perderam o conflito e o apoio dos Estados Unidos, o que acirrou a opinião pública contra a manutenção do regime militar. Essa situação enfraqueceu a ditadura, e eleições democráticas para eleger o próximo presidente foram convocadas. Em 1983, o regime democrático foi restabelecido no país. Videla foi julgado e, em 2010, condenado à prisão perpétua por crimes contra os direitos humanos, perdendo sua patente militar. Diferentemente dos outros governos ditatoriais, na Argentina, os militares não promoveram profundas mudanças ou projetos econômicos de longo prazo. O destaque ficou por a repressão e a restituição da ordem. Cerca de 30 mil pessoas morreram, sendo esta uma das ditaduras mais violentas da América Latina.
tal qual a chilena. Os métodos de repressão eram extremamente cruéis e envolviam a função arbitrária de suspeitos, desaparecimento de pessoas, interrogatório marcado por torturas físicas e psicológicas, em geral, seguidas de assassinato. A esquerda foi desarticulada de modo gradativo no país. Tudo isso, porém, era feito de maneira discreta e sem Isso aí, Tur. Dessa forma, apresentava-se normalidade, o que permitiu, por exemplo, a realização da Copa do Mundo no país em 1978. Certo, obrigado, Carol. Bom, pessoas, nós temos aí na Argentina, então, como resultado dessa ditadura, 30.000 óbitos, 30.000 pessoas mortas. Notem, num primeiro momento, nós temos Perón. É curioso porque quem era vice-presidente dele? Sua esposa. Então, eles estavam realmente empenhados e alinhados aí com essa causa. Vamos lá. Nós temos, então, a suspensão dos direitos civis. Então, simplesmente, a partir de agora, a partir de hoje, vocês não têm mais direitos. Ponto. Aí você começa a observar e notar os abusos de poder. Nós temos, que sempre é característico de uma ditadura, perseguição, tortura, morte, desaparecimentos, tá? Mas cadê fulano? Cadê fulano? Fulano estava fazendo um papel tão legal, falando mal do governo, sumiu. Cadê? Já era. Nem o Google localiza. Foi-se, sabe? Já era, já era. Então, é extremamente característico essa questão. Se você era opositor ao governo, facilmente você sofreria, morreria. E quando a gente fala em tortura, a gente pode pensar nas piores formas aí possíveis e imagináveis, vistas já em séries, em filmes, para se obter informações, porque a coisa era pesada, 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 pesada. Então, nós precisamos entender que muitas pessoas, eles eram pessoas comuns, não eram soldados treinados para receber tortura, para permanecer firme e não entregar uma informação. Não. Eram pessoas que tinham ideais, tinham sonhos, objetivos, e se posicionaram contra o governo e simplesmente eram presas, torturadas. E aí, você fala até o que você não quer, sabe? Então, isso enfim, atrocidade que é característica, infelizmente, das ditaduras. Nós temos, então, essa primeira ditadura aqui na Argentina. Não foi a pior na América. A pior zona foi no Chile, como nós veremos, tá? Mas também foi bem devastadora. Notem que, olha só, vamos rever aqui. Videla foi julgado em 2010. Em 2010. Notem como a justiça é funcional, é rápida. O cara já estava quase morrendo, gente. Sabe? Aí agora é condenado. Pronto. Perdeu a patente militar dele. Beleza. Foi condenado à prisão perpétua. 80, 90, anos 2000, 2010. 30 anos depois. Infelizmente,
é a realidade da América. Eu vou, antes de entrarmos aqui na ditadura chilena, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Cadê? Ótimo. Nessa imagem, nós vemos a águia americana. A águia americana. Extraindo como se fosse carne, né? A ideia de carne aí, da América, do continente americano. Então, as cores aí da águia, né? Características da bandeira estadunidense. Então, ela em cima do globo, demonstrando essa fúria, essa raiva, esse poder também. Isso é característico, como eu disse, do contexto histórico mundial das ditaduras. Então, essa charge ela vai nos ajudar a compreender o que nós discutiremos aqui na frente. Continue a leitura aí, ditadura no Chile, página 9. Com certeza. Na Argentina, a deflagração da ditadura se deu apenas pela ameaça socialista. Ao contrário, no Chile, a eleição de Salvador Allende para o cargo de presidente da República em 1970 marcou a vitória democrática do... Que é isso? Celular vibrando? É o Luiz ligando, idiota. Marcou a vitória democrática do projeto socialista no país. Ao assumir o governo, algumas das principais medidas tomadas por Allende foram o aumento de salários, a aceleração da reforma agrária e a nacionalização dos setores de base da economia como a mineração. Continua. Depois o Luiz vai ler. A postura esquerdista do presidente chileno atraiu a antipatia do governo estadunidense, que, no contexto da Guerra Fria, apoiou a direita, que defendia o fim do governo socialista no Chile. Além disso, alguns grupos de esquerda foram gradativamente tirando o apoio do governo de Allende, por acreditarem que as medidas tomadas por ele eram muito brandas, e não conseguiram efetivar a implantação do socialismo. A pressão contrária a Allende tornou-se muito forte, o que levou, em 1973, ao fim de seu governo. Luiz, pode continuar a leitura então, vai. Ô, senhor, me perdi aqui. Página 10. Finaliza aí pra gente. Aqui no alegando a necessidade. O ataque. Página 10. O ataque à sede do governo e a morte do Allende garantiram a abertura para a instalação de um governo militar de direita, comandado pelo general Augusto Pinochet. Tal governo foi marcado pela perseguição aos inimigos políticos e pela suspensão dos direitos civis. Entre sequestrados, torturados, presos e assassinados, foram mais de 40 mil vítimas. E, economicamente, evidenciou-se seu alinhamento aos Estados Unidos, que auxiliaram a reorganização econômica do país e no expurgo das medidas de esquerda implantadas por seus antecessores. Leia este texto. O que está acontecendo aí, hein, Tiago? Nada, não sei. Vamos lá, Luiz, continua. Vai, finaliza aí. O governo de reduziu, né? Reduziu drasticamente a influência do Estado na economia, realizando privatizações em massa. Abriu o mercado nacional ao comércio exterior, forçando o sistema produtivo local à competitividade ou ao desaparecimento. Liberalizou o mercado financeiro e desregulamentou o trabalhista. Eliminou o controle sobre os preços e incentivou as exportações e a sua diversificação. O balanço, os críticos destacam os custos sociais, que foram enormes. Governo de Pinochet. Termina de ler. Continua? O governo de Pinochet estendeu até 1988, quando as mudanças do cenário mundial assinaladas pelo final da Guerra Fria obrigaram a realizar o plebiscito de sua permanência no poder.
Esta foi repudiada pelos chilenos. Após o final de seu governo, Pinochet foi processado por inúmeros crimes contra os direitos civis, além de ser acusado de enriquecimento ilícito durante o período em que foi presidente. Para livrar-se dos julgamentos e das punições, o ex-ditador alegou sofrer problemas de saúde, conseguindo dessa forma evitar a prisão até sua morte, que ocorreu em 2006. Então, nós temos aí, de novo, um hábil manipulador político. Ele usou o poder para se safar, inclusive, dos abusos que ele cometeu enquanto foi líder, enquanto foi governante. Vamos entender novamente o contexto. Estamos na Guerra Fria. Vamos pensar assim, nós temos um líder no governo e nós temos partidos, pessoas contrárias a esse governo. Qual a melhor forma, entre aspas aqui, ou a forma mais rápida de controlar, de banir, de bloquear a ação desses opositores? Simplesmente posso falar, não fala mal de mim, não. Ô, fica quieto. Ei, fica na sua aí que tá de boa. Eu não vou, né, fazer nada com você. Qual a melhor forma? Alô? Matar, sumir com a pessoa, dar um fim, enterrar viva, sei lá. Nós temos, então, a presença do exército, a presença militar. Por isso que nós temos esse abuso de poder. A partir do momento que nós temos o exército, que nós temos armamento, né, para conter os opositores, e aí, aquilo que eu já falei, perseguição, tortura, morte, a galera que era contrária já não é mais tão contrária assim. E quem permanece, quem bate o pé sendo oposição ao governo, sofre, morre. Quem era que bancava, patrocinava esse exército, essas armas? Uma das características aí que nós lemos desses países é que eles estavam passando por vários problemas econômicos. Arma não é barato. Arma dá dinheiro, dá lucro, mas não é barato, não é simples para você conseguir armas, várias armas, para suprir, para dar condições de um exército atuar. Quem é que bancava tudo isso? Outros países? Especificamente os Estados Unidos. Por isso que eu mostrei aquela charge da águia. Aí você pode se perguntar, pera lá. Quer dizer, então, que os Estados Unidos financiou a ditadura? De uma forma indireta, ou para alguns até direta? Sim. E aí você pode se perguntar, mas espera lá, 40 mil pessoas morreram no Chile, 30 mil pessoas morreram na Argentina. Por que é que os Estados Unidos patrocinou, bancou todo esse armamento, bancou essas ditaduras? Lembrem-se do contexto histórico que nós estávamos vivendo. Guerra Fria, dois grandes blocos brigando. Esses países eram socialistas. Os Estados Unidos é um país capitalista. E ele queria empregar o capitalismo nos outros países. Exato, exatamente. Então, a ideia dos Estados Unidos era exatamente preservar e criar e desenvolver novas relações, aliados ao capitalismo. Será que algum país da América flertou, curtiu o socialismo e aderiu ao socialismo?
E aí? Repete a pergunta, por favor, que eu acho que eu não Será entendi que a teve pergunta. algum país aqui da América que aderiu ao socialismo? A Venezuela é socialista, não é? Oi, eu não entendi. Venezuela é socialista, não é? Vamos pensar nesse contexto aí. Tem um outro país que é muito mais destaque, evidência nesse sentido. Que até hoje nós dizemos, comentamos. Que tem o charuto, que é muito famoso. Charuto desse país. Charuto cubano. Cuba foi e aderiu, na verdade, ao socialismo. Então, os Estados Unidos viu que, pera lá, Cuba agora é socialista. Se isso virar moda, se isso pegar, vai dar ruim para mim. Então, os Estados Unidos viram esse exemplo de Cuba e aí falou assim, vou apoiar os caras, vou apoiar esses líderes, vou enviar arma, vou enviar poder militar, vou enviar o que for necessário para que esses países sejam capitalistas, para que eles não façam adesão aí do socialismo. Então, nós temos uma questão puramente comercial. E no caso do Chile, qual foi o grande problema? O presidente ele começou a nacionalizar as empresas que eram estadunidenses. Você está ficando louco. A principal matéria-prima que o Chile exporta é o cobre. E aí, do nada, o presidente vai e nacionaliza as empresas. Os Estados Unidos, não gostaram nem um pouco, é claro. E aí eles começaram a fechar o cerco, a dificultar o comércio chileno. Então, Chile, como eu já disse, foi um dos primeiros países a sofrer. Sofreram demais, sofreram muito com tudo isso. Com as questões sociais, com as questões econômicas, com esses abusos. O presidente estava na boa. Nós acabamos de ler. Ele enriqueceu. Presidente, show, top. E ele ainda alegou um probleminha de saúde, nem no seu julgamento ele foi condenado. Morreu de morte morrida, como o povo diz, né? Morreu de morte natural, já era. Então, notem que, na verdade, sempre foi uma briga de poder. Por isso que é importante entendermos o contexto histórico. Tá? Show. Show, show, show. Aí nós temos ditaduras no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai. Depois nós chegaremos na Revolução Cubana. Vamos lá. Sofia, o que você está fazendo? Acorda. Sofia, leia para a gente na página 10, ditaduras no Uruguai, Bolívia e Paraguai. Por favor. Ditaduras no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai. O Uruguai enfrentava problemas econômicos desde meados da década de 1950, o que motivou o surgimento de vários grupos à esquerda, contrário ao governo estabelecido. Entre estes destacou-se o Tupamaro, o qual empreendeu uma guerrilha urbana contra o governo, realizando assaltos a bancos e distribuição de dinheiro aos pobres, alegando a necessidade de combater a ameaça socialista representada pela ação desses grupos. O presidente Juan Maria, deu um golpe no Estado em 1973. Ele fechou o Congresso e o Senado impôs uma série de medidas restritivas à população, até o ano de 1985, quando se encerrou
o regime militar no país, exercendo o cargo de presidente ou militares Alberto e Mendes. Tá, continua lá pra gente, vai, depois eu comento. Vamos lá, Sofia! Você quer que eu leia de novo? De novo, não, só que você continue, finalize. Na Bolívia, a ditadura militar se estendeu de 1964 a 1982, período em que vários governantes se revezaram no poder, sob o governo de Hugo Banzer. A partir de 1973, os bolivianos vieram-se destituídos de direitos civis. O movimento trabalhista também foi sufocado e os partidos políticos de oposição foram banidos. Economicamente, o país apresentou certo desenvolvimento na década de 1970, em especial em decorrência das exportações de petróleo. No entanto, passou por um período de crise na década seguinte. O Paraguai, por sua vez, também esteve sob um dos mais longos regimes militares latino-americanos de 1954 a 1989. Durante todo esse período, o poder esteve nas mãos de um único presidente, o general Alfredo Tananã, que se elegeu para 7 mandatos consecutivos. Seu governo contava com uma ampla rede de agentes secretos de repressão. Ótimo. Obrigado. Nós temos, então, aqui no Uruguai, num primeiro momento, um grupo, uma gangue tipo Robin Hood. Eles roubavam dos ricos para distribuir entre os pobres. Era essa a ideia, tá? Então, é claro que Bordaberry, quando assumiu o poder, ele foi contra esse grupo, tá? Então, nós temos aqui, de novo, uma briga de poder e uma questão de ideologia, capitalista, socialista, todo mundo brigando e o povo sofrendo. O povo sempre levando a pior, sempre levando a pior. Na Bolívia e no Paraguai, vocês viram que também nós tivemos aí períodos de ditadura, mas foi algo um pouco mais tranquilo no aspecto quantidade de mortos. Nem se compara aí com a Argentina e o Chile. Eu vou ler para vocês Operação Condor e a gente vai continuar aqui. Então, vamos lá. Como vimos em meados da década de 70, grande número de países latino-americanos estavam sob poder de governos militares, patrocinados pelos Estados Unidos, como eu disse. A simultaneidade dos estabelecimentos desses regimes, no entanto, não pode ser considerada coincidência. Deve, antes, ser entendida como produto do momento histórico pelo qual o mundo passava, marcado pela Guerra Fria. Inseridos nesse contexto, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil uniram-se em uma aliança. O objetivo deles era garantir apoio mútuo na perseguição aos inimigos do regime, fornecendo informações sobre exilados políticos e deportando-os aos países de origem ou simplesmente eliminando-os. Essa aliança foi chamada de Condor, em homenagem à ave símbolo do Chile, país em que a operação foi oficializada. Essa contava com o apoio da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Então, notem, pessoas, que
os países, eles se uniram e nós temos alguns países que já abriram aí os seus segredos, já revelaram os seus segredos. O Brasil é um dos países que ainda não revelou os seus segredos. Então, nós ainda não temos acesso, nós não sabemos de muita coisa que aconteceu durante o período de ditadura. Por quê? Simplesmente porque ainda tem muita gente viva. Então, revelar esses segredos geraria aí uma série de problemas em vários aspectos, de julgamento, de raiva, de ódio, de questões políticas, questões financeiras, negócios, tá? E, é claro, a questão da imagem também dos outros países vizinhos e principalmente os Estados Unidos. Então, vamos lá. Trocando ideias. Além dos movimentos de luta armada e das reivindicações de grupos, como o das Mães da Praça de Maio, na Argentina, nesse período de ditaduras, os movimentos culturais também floresceram na América Latina. Ora, expressavam a história dos países latino-americanos, ora, questionavam os rumos de seus governos. Então, vamos ler aqui esse trechinho no box verde. No ambiente da Guerra Fria e da emergência dos regimes autoritários em diferentes países da América Latina, músicos e escritores, entre outros artistas, produziram obras de extraordinária repercussão e qualidade, por meio das quais expressavam posições críticas concernentes aos problemas políticos e sociais de seus países. Em muitas dessas manifestações, ganhou corpo uma perspectiva transnacional, ou seja, que é comum a vários países, latino-americanista, ao sublinhar as mazelas, os males, os problemas comuns aos diferentes países e a importância de afirmações identitárias, né, a ideia de igualdade, de se identificar mesmo, unificadoras. Bom, nós temos essa questão artística, eu não sei o quão interessados em aspectos artísticos, culturais, da música, enfim, vocês são. Mas, pensando aqui no contexto de Brasil, contexto brasileiro, vocês sabem que nós tivemos a questão aí do controle das obras artísticas por parte do governo. Então, nós tínhamos uma fiscalização, não era qualquer coisa que poderia ser veiculada, divulgada, exposta, apresentada à população, certo? Então, muitos artistas, eles tiveram que se reinventar, eles tiveram que se adaptar a essa realidade, usando figuras de linguagem, falar sem dizer, sabe? Eu estou falando de uma pessoa que está com blusa moletom preta da Nike. Ok. Então, você não fala exatamente, mas você faz com que as pessoas entendam. E isso vai ficando muito, muito claro. Muitas pessoas acabam se ligando depois, ou alguém precisa dizer, alguém precisa ensinar. Isso aqui, que ele estava querendo dizer sobre aquele fato, sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Tudo bem? Nós temos aqui Revolução Cubana. Revolução Cubana, e aí pega. O que é isso, Carol?
professor. Oi? Só veio na minha cabeça. Ah, um momento de devaneio, né? Aleatoriamente. Aleatoriamente. Rafa, tá com a apostila aí? Tô, senhor. Então, começa a leitura para gente, por favor. Revolução Cubana. Revolução Cubana. A América Latina, que sempre esteve sob o jugo imperialista dos Estados Unidos, observou essa dominação aumentar após o início da Guerra Fria. Para compreender o contexto em que se desenvolveu a Revolução Cubana, iniciada em 1959, é importante relembrar que a ilha de Cuba foi colonizada pelos espanhóis, nos quais conseguiu sua emancipação política em 1898. Tão logo ocorreu a emancipação política, Cuba sofreu intervenções dos Estados Unidos em sua política e economia, por meio da doutrina Monroe. Os estadunidenses reconheceram a independência cubana, porém esse reconhecimento favoreceu a intromissão dos Estados Unidos nas questões internas do novo país. Para os cubanos, a situação era mais grave, porque em sua Constituição foi inserida a Emenda Platt, que autorizava a interferência estadunidense em Cuba sempre que fosse conveniente para os dois países. Durante o governo de Fulgêncio Batista, 1933 a 1940 e 1952 a 1959, a desigualdade social e a exploração das classes trabalhadoras aumentaram. O ditador era considerado um agente de interesses estadunidenses na ilha, pois as usinas produtoras de açúcar, os transportes e a eletricidade estavam nas mãos de investidores estrangeiros. Fidel Castro e seus companheiros planejaram um golpe para a derrubada de Fulgêncio Batista e o estabelecimento de um governo voltado para os interesses do povo cubano. O golpe ocorreu no dia 26 de julho de 1954, com o objetivo de tomar o quartel de Moncada. Porém, ele não foi bem sucedido e seus líderes foram presos. Os revolucionários foram exilados no México, onde organizaram o M267, o Movimento 26 de Julho, tendo como dos integrantes o médico argentino Ernesto Che Guevara. Em 1959, os revolucionários conseguiram tomar o poder, depois de atuar no país desde 1956, conquistando o apoio da população. Fulgêncio fugiu do país e os revolucionários assumiram o poder. A reforma agrária e a nacionalização em empresas e bancos estadunidenses foram algumas das medidas adotadas pelo governo instituído. Em 1961, cubanos exilados nos Estados Unidos tentaram frear a revolução. Nesse momento, Cuba se declarou socialista, aliando-se à União Soviética em busca de apoio. O estabelecimento de um inimigo tão próximo ao seu território levou os Estados Unidos a organizar medidas de retaliação. A primeira delas é conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, quando, a mando do presidente John Kennedy, em abril de 1961, o exército estadunidense invadiu Cuba e tentou depor o governo de Fidel Castro sem sucesso. Em 1962, a crise dos mísseis esquentou as relações entre Cuba e os Estados Unidos. Ela ocorreu quando os espiões estadunidenses detectaram a instalação de mísseis nucleares soviéticos no território cubano, os quais poderiam atingir o território estadunidense. Após uma série de negociações, os soviéticos concordaram em retirar os mísseis, evitando assim um conflito direto com os Estados Unidos. As relações entre Cuba e Estados Unidos, no entanto, nunca mais retornaram à normalidade, sobretudo em virtude do bloqueio econômico decretado pelos Estados Unidos. Tal bloqueio impede desde 1962 a entrada de produtos provenientes de países do bloco capitalista na ilha. Durante o governo de Barack Obama, de 2009 a 2017, houve uma aproximação entre os dois governos. Porém, sob a administração de Donald Trump, os Estados Unidos voltaram a assumir uma postura intransigente que se refere a Cuba. Obrigado, Rafa. De nada. Notem os conflitos, os dilemas, os problemas no que se refere a Cuba. Você pode olhar para Cuba como um país folgado, cheio de si, que estufou o peito e foi contra os Estados Unidos, ou como um país coitado que só sofreu e se lascou nesse período todo por ter tomado uma postura diferente. Vai depender
da sua cosmovisão. Mas existem alguns fatos. Então, se vocês se lembram das aulas de história, quando um país se emancipa, declara sua independência, ele não pode simplesmente falar, agora sou independente. Não, ele precisa do reconhecimento de outras nações, certo? No caso, quem fez isso? Os Estados Unidos. E na Constituição, espertões, eles disseram que eles poderiam intervir nas questões políticas quando houvesse interesse. Então, agora vocês aí são independentes, mas quando tiver uma situação que me interesse, eu vou dizer o que vocês vão fazer. Então, o presidente paga pau, esse momento estava ali, de boa, ajudando, fazendo tudo dentro dos conformes, como os Estados Unidos queria. Aí, Fidel Castro e uma galera falou assim, meu, esse negócio aí tá errado. Não é para acontecer assim. E aí eles tentaram uma revolta, não funcionou muito bem, aí teve Che Guevara, que chegou, ajudou, e aí eles assumiram o poder, e aí eles foram buscando apoio, buscaram apoio dos socialistas da União Soviética. A União Soviética trouxe armamento nuclear, porque lembrem-se, nós estamos falando de um contexto de Guerra Fria. A ideia... E a Guerra Fria, fria porque, na verdade, nunca esquentou, nunca houve, nunca aconteceu. Os dois blocos, as duas nações, nunca se enfrentaram. Então, alguns até dizem que isso, na verdade, foi pior do que realmente a guerra propriamente dita. Porque a qualquer momento essa guerra pode começar, eu posso sofrer um ataque nuclear, bombas, mísseis, e, na verdade, nunca acontecia, nunca chegava. Então, você ficava preocupado, ficava com medo, se protegia, pensava em ataque, sabe? Era muito pior do que realmente estar lutando, brigando com o pessoal. E aí, nós temos esse fato aqui, esse momento da crise dos mísseis. Então, a União Soviética colocou os mísseis aqui em Cuba para atacar os Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos descobriram, deu ruim. Todo esse contexto histórico. Então, muitos problemas, muitas ramificações aqui, mas nós temos, eu não sei se vocês se lembram desse momento aí em que o Barack Obama teve esse encontro e tentou meio que diplomaticamente ali, né, melhorar a situação, né, e aí com o Donald Trump deu ruim de novo, voltou ao que era. Agora, tentem se colocar no lugar de Cuba. Tentem imaginar que nada do bloco capitalista pode entrar em Cuba. Isso não quer dizer que não entre. Mas, de uma forma em larga escala, de uma forma comercial, Cuba está basicamente isolado. Então, imaginem todos os recursos tecnológicos que nós temos. Hoje, mais fácil do que nunca, hoje nós podemos comprar um produto, qualquer produto, da China, e na pior das hipóteses, em 3 meses, chega na porta da minha casa. Um produto que está vindo da China. Beleza, eu posso. Na Cuba, não. Em Cuba, não. Então, você não tem esses recursos. Você não vê a galera com iPhone 11 Pro na rua, né, ligando, telefonando. Não é assim. Então, nós temos que entender todo esse contexto, tudo por uma questão ideológica e histórica agora. É curioso, e isso acontece às vezes na história, a galera tá brigando, são inimigos há tanto tempo,
que às vezes eles até se esquecem do motivo pelo qual eles estão brigando. Não, é meu inimigo, estou brigando, falo mal, critico, sempre, sempre, sempre. E aí, quando param para pensar, mas calma aí, por que vocês brigam? Por que ele é seu inimigo? Sei lá, sempre foi assim. Nasci, já era assim, estou aqui, continuo brigando, continuo reproduzindo, na verdade, o que sempre foi. Mas por quê? Sei lá. Sabe? Então, as pessoas às vezes acabam perdendo a dimensão das coisas, a noção dos fatos. Tudo, no final das contas, por poder, por grana, por ideologias. E aí, pessoas, nós temos 5 perguntas aqui na hora de estudo, na página 13. Nós temos 1, 2... 3, vai. 3 perguntas alternativas e 2 dissertativas. Mas são bem tranquilazinhas de fazer. Então, vamos lá que a gente vai comentar e finalizar com o hora de estudo aí da página 13. Vamos lá, faça. Vamos na primeira, então, perguntar para a Sofia, que deu tempo dela fazer a primeira, pelo menos, né? E aí, Sofia? O que é populismo? Ô, senhor, eu consegui fazer a 2. A 1 eu fiquei com preguiça. Porque, né? Meu Deus. Conceito de populismo. Ai, gente, Ai, que coisa! Eu jurava que tinha mudado. Populismo é um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao povo, geralmente contrapondo a este grupo uma elite. Não existe uma única definição de termo sugerido no século XXI e tem um objetivo diferente significados de então. Obrigado, Google. Então, nós temos uma série de conceitos aqui. Ai, eu mereço. Vamos lá. Então, nós temos essa característica forte e principal aí de um líder, de um governo a favor do povo, buscando os interesses da população. Tá? B. Cite algumas características de um líder populista. Ele age pensando no bem do povo e não só no bem de si próprio, ou do bem só da política, ou só dos que mais o beneficiam. Ok. Bem, é muito tranquilo. C. Apresente a contradição de alguns autores, que alguns autores apontam quanto aos governos populistas. Eu coloquei sobre Perón. Ele assumiu uma postura populista, só que ele fazia de tudo para excluir todas as notícias, tudo que poderia atrapalhar a postura dele ou prejudicá-lo de alguma forma. Ok. Então, nós temos 2. Sobre o populismo na América Latina, analise as afirmativas a seguir. O que vocês responderam? Qual a alternativa? C. Você errou. Você errou. É o D, não é? Ou não? Não sei. Senhor, culpa o Brian, então. Não me culpa, porque ali estava falando que a 1 e a 2 estavam corretas. Eu vou lá falar que a resposta eu coloquei a A, porque o Felipe estava falando que eram todas certas. Perfeito. Alternativa correta, a letra A. Outra resposta. Olha, senhor, mas tecnicamente não está totalmente errada, porque a 1 e a 2, elas também estão certas. Não é totalmente errado, não é? Pode ser considerado meio certo. Com certeza. Então eu mereço pelo menos um ponto, senhor, aí. Pela minha participação. Qual a sequência da 3 aí?
Verdadeiro e falso. Vamos lá. Eu chutei mesmo, senhor, que aí eu não achei no Google, aí foi difícil, eu coloquei verdadeiro, falso, verdadeiro. Se estiver errado, é pra estar mesmo, senhor. É para estar mesmo. Vamos lá. Quem Fez. mais? Qual a sequência? O que vale a intenção, senhor, eles não responderam. Eu respondi, mesmo estando errado. Eu mereço pontos de Mesmo participação. 2 estando pontos errado. aí, senhor. Mesmo tendo chutado. Exatamente, o que vale a intenção. Você não acha? Eu mereço 2 pontos na minha média de consideração, sabe, senhor? Né? Ai, Sofia. E aí, pessoas? Ninguém respondeu? Ninguém fez? Eu fiz, senhor. Fala logo a resposta, senhor. Ninguém vai responder. Você acha mesmo que se vai acontecer algo do tipo? Meu Deus do A céu. única esperança que você tem é a Rafaela e a Isadora. Elas fazem. Elas A fazem. Nicole Olha também é só. uma boa Está estudante. desmerecendo os demais colegas. Não é isso. A Carol, a Nicole, né? Aí, Menos, né, a Isadora, né? Esse pessoal, né, se dedica. Aproveitando que o tal. professor Casemiro está aqui, vamos usar um conceito artístico. Menos é mais, Sofia. Menos é mais. Tá? Ô, senhor, vamos falar a verdade. Você acha mesmo que quem que vai responder isso, senhor? Você acha que eu vou responder? Você acha? Vamos lá. 3. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu acertei a primeira, senhor. Eu coloquei verdadeira. Eu tinha só colocado a última como falsa, porque o resto eu não tinha a mínima ideia. Tá vendo? Eu acertei. Então, Viu, senhor? Eu sabia que ela ia saber alguma, senhor. Por quê? Porque a Isadora, gente, né? Ai, senhor, é tão chato ficar em casa, você não acha, não? Eu tô pensando em trocar minha cama de lugar, que eu tô sem nada pra fazer, sabe? Sofia, na verdade, ficar em casa é bom, é agradável. O que você, na verdade, Mas não não em gosta, excesso. provavelmente, é ter que estudar em casa. Senhor, eu só vejo série. O que eu vou fazer, cara? Eu tô vendo Eu Harry acho Potter que- pela 10ª Nossa, que vez. vida chata, gente, que vida Estudar em monótona. casa é o de menos, senhor. O problema é que eu não posso ir pro cinema, assistir um filme, eu não posso Exatamente. ir pro É que a shopping. gente só tem que ficar em casa, a gente não pode sair, entendeu? Eu amo ficar Estudar em de casa, menos, mas o prefiro fato de me aquilo do que obrigarem a escola. ficar em casa é chato, entendeu? Porque a gente ficava em casa e saía uma vez ou outra pra ir num shopping, num restaurante. Agora a gente não faz nada. Eu tô amando. É que assim, Estudar a tá melhor quantidade assim, de dever né? e trabalho que passa não dá nem tempo de ficar pensando, né? Então, Que isso, mas nem tem lição de casa, Rafa, para. Ah, senhor, para com isso. tem Tem um monte de lição. Nossa senhora. Nossa, E eu não tenho esse maioria, negócio. mas- Ficar em casa é chato mesmo. Não é por causa dos estudos, porque eu não tô estudando, senhor. Eu só venho aqui pela presença pra não ser reprovada, sabe? Porque ainda com esse negócio de câmera, antes eu podia dormir e ver a aula. Sabe, senhor? Agora eu tenho que ficar aqui com a câmera ligada. Eu acho um absurdo. Ainda bem nas que a aula está aulas. sendo gravada, Sofia. Esse é um Ah, não tem nada pra perder, não, senhor. Vamos fazer o quê? Vamos me recortar aqui. reprovar? Vamos falar assim, que aula você estava dormindo? Senhor, Senhor, que isso, pelo amor de aula, que eu Deus. levantava, me trocava, arrumava o quarto, ia pra cozinha, andava. Só deixava aqui ligado. Porque Olha Não só, vou as verdades, com a matéria, verdades né, sendo mas- ditas. É a mesma Vou fazer coisa o do quê? Vou me período reprovar, de senhor? ditadura que eu disse, tá vendo? Depois que passou, agora a gente quer saber o que rolou, mas não, a gente ainda não sabe o que aconteceu aqui no Brasil. Vocês já estão revelando o que acontecia aí, né? assim, é que a gente não tem muita coisa pra perder, então a gente já sai chutando os baldes. Eu deitava no chão, senhor, deixava aqui a câmera assim, ó. Deitava no chão com os cachorros, pra brincar com os cachorros. Eu até Descia, ficava ia no na frente do banheiro. computador, Não. só que eu não prestava atenção. Tem aula que, obviamente, Tem né, a aula gente que eu fica aqui, continuo porque- não prestando atenção. Mas- Por isso que aqui do meu lado tem o quê? Bom, Tá saindo vamos aqui, finalizar meu aqui, companheiro. vai. Ó, o meu Mas companheiro, Isadora, Quatro, muito quatro. legal. Quatro. Aqui também, mas... Questão 4. Alternativa correta, letra D. D. B. a Rafa. E aí, Rafa? Sim. D. Agora é a sua vez de dizer o que você marcou, né, senhor? Então, é algo meio, né? De dado. E a última. A Revolução... Você não respondeu, tá certa? Oi? D.
D, 4 O é 4 é o D, o B, o C, o A. D de dado, eu disse. D Então de tá dado. certo, obrigada. Desde eu não falo nada disso, não, senhor. A Revolução Cubana foi um evento marcante na história da América Latina do século XX. Relacione esse movimento revolucionário ao imperialismo e à Guerra Fria. E aí? Senhor, se você procurar no Braille, tem. É só você colocar no Google que aparece pra você, viu, senhor? Braille? É, muito bom. Tá escrito Aparece se no relaciona Sim, Eu eu acho acompanho excelente como as reação e perguntas essa do Enem, política senhor. econômica. Ah, você pegou lá! Olha Eu aqui, a minha começo pegou a aqui. Se você sabe que eu peguei, você também sabe. Ô, senhor, eu adoro essas Relação perguntas do que estão do estudante. Enem, sabe? Porque sempre aparece, sabe? Eu acho uma coisa muito, sabe, muito feliz. E, senhor, Rafa, deixa eu ouvir você, que você está com o microfone baixo e a Sofia não pode falar, não entendi nada que você falou. É que o Braille, senhor, é a salvação do estudante. A gente pega o Braille e ajuda todo mundo. Tá certo. Verdades sejam ditas, né? Enfim, a hipocrisia, como as redes sociais estão dizendo. Beleza, beleza. Ah, finalmente você desconfia. Eu amo esse meme, senhor. Enfim, a hipocrisia. Bom, nós já dissemos que os Estados Unidos ajudou a emancipação cubana, mas aí ela se aproveitou, e aí nós tivemos algumas emendas, doutrina Moro, emenda Platt, essa questão aí da Guerra Fria, dos dois blocos brigando, a postura cubana com o socialismo, todas essas questões aí estão presentes. tudo bom? Tudo ótimo. Voltei. Meu Deus do céu. Pessoas, Senhor, acabou sua aula. eu já passei o professor Casimiro como host. Tchau para vocês, até semana que Tchau, vem. professor. Vou mandar o trabalho no Clasap, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Bom final de semana. Pastor. Tchau.